Olá, tudo bem, querido, querida? Mais um café de fé. Não sei se você vê pela manhã, se você vê à tarde, né? Nosso cafezinho, não importa o horário, né? Então, esse é o primeiro vídeo, né, maior do canal. Então, se você está chegando agora, se inscreve aí no canal para a gente montar essa comunidade, falar muito da Bíblia. Então, a gente vai ler aí um capítulo por dia, tentar explicar um pouco do capítulo. Tem capítulos bem difíceis, né? Então vai ser só uma pincelada. Em outros vídeos a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre algumas passagens, mas nessa playlist de devocional, que é isso, a gente vai ler a Bíblia toda. Não sei em quanto tempo, são muitos capítulos da Bíblia. Eu tenho aqui a quantidade de capítulos da Bíblia, quer ver? A Bíblia tem 1189 capítulos, então se a gente for ler um por dia, se o ano tem 365 dias, 3, 6, 9, 12, em 2 anos, quase 3 anos, a gente vai estar com essa playlist aqui rodando para ler a Bíblia inteira. Então é um grande desafio, eu conto com você aqui. Esse é o primeiro vídeo, então conto com a sua inscrição, com o seu comentário. Que Deus te abençoe. Vamos lá? Gênesis 1, eu leio em uma Bíblia online e eu vou compartilhar o link aqui para vocês. Então o link está aí na descrição do vídeo, tá? Da Bíblia, para que se você quiser acompanhar junto, dia a dia, você lê a mesma versão, tá? Então fica mais bacana. É uma versão que eu achei aqui, que ela é mais simples e vai ajudar tanto a gente a ler aqui, como a todo mundo a entender, tá? Vamos lá? Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã e o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cujo semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies,
e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e a todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Deus lhe disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que será sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Versículo 31. Esse é o último versículo do capítulo 1. Esse é o primeiro capítulo de Gênesis. Muito legal. Um breve comentário. Aqui é o início, né, de tudo, onde o autor relata sobre a criação de Deus, né, como Deus fez tudo pensado. É claro que existem muitas coisas no mundo, né, e os segredos de Deus, tomara que a gente descubra quando a gente estiver morando com Ele, mas aqui é um breve relato que mostra que Deus fez tudo com as suas próprias mãos, com a sua própria palavra, né? A palavra lançada de Deus com todo o poder criou todas as coisas. E eu queria destacar alguns versículos aqui. Um versículo que eu queria destacar muito é quando Deus, no versículo 26, se você quiser acompanhar aí, ele fala assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E esse a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, mostra que Deus falava e estava com alguém. Nosso Deus é um, mas é trino, a gente sabe disso. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus do Espírito Santo. E eu acredito muito que eles estavam juntos nessa hora. E quando Deus fala: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Jesus, o Espírito Santo já faziam parte da criação, tá? E outra passagem que eu quero destacar aqui é quando Deus fala o que o homem pode comer de mantimento, né? E é versículo 29, né? E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, use isso para comer, para se alimentar. 30. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. Então, todos os frutos, toda erva, todo animal, toda ave, réptil e animal da terra para mantimento, para alimento. Então, Deus fez isso para nosso sustento, para nosso alimento. Já era um plano de Deus. Queria destacar essas duas coisas e fazer uma oração bem rápida, bem breve com você. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por cada pessoa que está assistindo. O Senhor sabe da dor e angústia de cada um que vai ver esse vídeo, Pai. Então que o Senhor use, Pai, esse momento, Pai, para alívio de dor, para alívio de angústia, para que essa palavra chegue
ao coração das pessoas e que toque o coração das pessoas e que mostre que o Senhor criou todas as coisas, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é, Pai, presente, que o Senhor é, Pai, dominador de tudo, que o Senhor é, Pai, o único que comanda, Pai, que tem o tempo, a terra e tudo debaixo dos seus pés, das suas mãos, do seu comando. O Senhor é soberano sobre tudo, Pai. E esse versículo de Gênesis, essa passagem, esse capítulo de Gênesis mostra a sua soberania, Pai, o seu poder e a sua grandeza. E somos gratos por isso, Deus. Obrigado por essa passagem, obrigado por esse tempo. Abençoe o nosso dia, guarde nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal e um grande abraço. Deus abençoe.